estamos aqui para falar da Tua palavra, do Teu reino, do Teu governo, Deus. Nós te agradecemos por esse momento em que o Teu Espírito Santo vai falar conosco e vai nos dirigir, Senhor, a palavra de Deus nesse momento. Eu te agradeço, Senhor, pela escolha de eu ser uma pessoa que possa trazer a Tua palavra. Isso para mim é honroso. Eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Vamos ler Isaías 9:6. A minha pregação hoje, o título é O Governo do Reino. Isaías 9:6 fala: Afinal, um menino nos nasceu, um filho nos foi concedido, e o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado Conselheiro Maravilhoso, Deus Todo-Poderoso, Pai Eterno, Sar Shalom, Príncipe da Paz. Amém? Eu vou contar uma história para vocês, de um livro que eu li. Esse fato é verdadeiro, é história. E ele se deu em São Francisco, na Califórnia. Há uns anos atrás, um grupo de pastores resolveu fazer um culto evangelístico na rua. Então, o pastor que recebeu isso do Senhor começou a contactar as outras igrejas, e todos os pastores aderiram à sua ideia, e eles começaram a orar para que houvesse uma manifestação do Espírito Santo sobre aquela cidade. E um dos pastores, um dos líderes, de uma igreja, saiu convidando várias organizações, vários líderes de ONGs, para que eles fossem com as suas pessoas para lá também, porque eles faziam parte da cidade. E o líder da organização dos gays, ele não gostou do convite. Mas os pastores convidaram, todos eles, várias organizações, e eles foram, outros. E no dia do culto, a ser realizado, o pastor subiu no palco, no púlpito, e começou a orar, e pedindo a presença do Senhor, e aí ele desceu e subiu uma banda de louvor de uma igreja. Eram vários louvores, várias bandas, e eles começaram a tocar, e de repente vai chegando um grupo de manifestantes, onde existiam bruxas, gays, lésbicas e ativistas, pessoas a favor do aborto, e eles começaram a invadir aquilo ali, mas eles foram convidados, porque a palavra do Senhor e o amor dele é para que atinja todas as pessoas na terra. E eles chegaram e começaram a fazer meio que um motim, e o pastor subiu no púlpito e foi orar, e eles começaram a pegar um apito e começaram a apitar, e o pastor tentava falar mais alto através das caixas de som, do microfone, e eles começaram a badernar o local. Então um líder chamou o capitão da polícia e pediu que queria uma guarda ali naquele local para que não acontecesse nada. E chegaram 200 policiais com um escudo de acrílico, capacete, cacetete, para que não houvesse tumulto maior do que já estavam fazendo ali. E eles começaram a cercar todo aquele local onde haviam aquelas muitas pessoas, e um dos líderes começou a orar e pedir a Deus a direção do Espírito Santo ali sobre aquele local. E Deus falou para ele: manda a banda tocar um louvor sobre o sangue de Jesus. E ele subiu, pediu que a banda subisse, pediu que o pastor, por favor, pare de orar, que nós vamos louvar a Deus. E começaram a cantar o sangue de Jesus. Lá no livro que eu li não relata a música, senão eu até cantava aqui para vocês. A música que eu sei, vocês vão morrer de rir, mas é essa que eu sei, que o sangue de Jesus é poderoso, Quem foi da minha turma de cura e libertação sabe desse corinho que eu gosto muito. E eles começaram a cantar, clamando o sangue de Jesus, e aí, de repente, o capitão de polícia vem ali por detrás daquele palanque do altar e fala:
Eu não sei o que está acontecendo, mas a atmosfera lá embaixo mudou completamente. E os apitos começaram a cessar. E eles puderam pregar a palavra. E aqueles manifestantes chegaram até os pastores e falaram: nós pensávamos que vocês não tinham amor por nós, mas hoje nós conhecemos o verdadeiro amor que vocês pregam. Esse amor que se chama Jesus Cristo. Os pastores continuaram, pessoas foram salvas e libertas e curadas naquele local. E foi feita aquele trabalho de Deus. Louvado seja Deus, porque existem algumas situações que a gente não tem controle, né? Mas a gente pedindo que o Espírito Santo venha sobre a nossa vida, tudo se contorna, tudo se controla. E eu queria falar um pouquinho sobre a cultura do céu, sobre a proteção e a direção de Deus sobre a casa do Senhor, sobre a nossa vida. O governo é um componente importante na cultura, porque ele prevê proteção e direção quando caminhamos juntos na igreja. Deus é o governo de todas as coisas, Ele é Rei dos reis, Senhor do universo. Ele é Rei e Senhor acima de todas as coisas. Aleluias. Amém. Precisamos confiar cegamente no governo de Deus e deixar que Ele haja a nosso favor sempre. Existe também uma coisa dentro do reino chamado fonte de autoridade. Em Isaías 6:1, o profeta relata que no ano da morte do rei Uzias, enviei o Senhor, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Então, na casa do Senhor existe a glória do Senhor, porque só as abas das suas vestes enchem este templo. E a gente já pôde sentir isso no louvor. Poucos capítulos mais tarde, o profeta continua profetizando, falando: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está em seus ombros. O governo de toda a igreja cristã está sobre a tutela, sobre a condição, sobre o poder de Jesus Cristo. E venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer e o firmar o juízo e a justiça desde agora e para sempre. Jesus é Rei dos reis, Ele é Senhor dos senhores, e a sua tarefa é restituir o reino de Deus dentro de um planeta rebelde. Vamos ler em Mateus 4:1-17. Mateus 4, de 1-17. Jesus foi então conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se então dele e disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Jesus, porém, afirmou: está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo conduziu a cidade santa e o colocou sobre a parte mais alta do templo e desafiou-lhe: se tu és Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e com as mãos eles te sustentarão, para que jamais tropeces em alguma pedra. Contestou-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Tornou o diabo a levá-lo agora para um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e todo o seu esplendor, e propôs a Jesus: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Ordenou-lhe Jesus então: vai-te, Satanás,
porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Assim o diabo o deixou, e eis que vieram anjos e o serviram. Nós somos tentados muitas vezes, e às vezes nós conseguimos ficar ali na nossa firmeza, né? Na palavra. Para isso, nossa igreja fala: estudem a Bíblia, abram a Bíblia, leiam a Bíblia. E às vezes nós caímos na esparrela do diabo no nosso ouvido e aderimos várias coisas erradas na nossa vida. Jesus desafiou a falsa autoridade do diabo e começou a proclamar a restauração do reino de Deus. Em Mateus 28:18, Jesus diz: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, e com base nessa autoridade, ele comissionou discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora eu quero falar um pouquinho da cultura da terra, renúncia e abuso. Deus criou o governo, mas isso não significa que todo governo reflita os seus propósitos. Muita da dor sistemática e da pobreza no mundo é abastecida pela corrupção e pelo abuso de autoridade, mas essa não é a intenção de Deus. Sua intenção é que reflitamos sobre o reino dos céus e sejamos canal de proteção, direção e justiça, mas alguns andam assoprando um apito. Hebreus 13:21 fala: quando nos submetemos em fé e buscamos obedecer às coisas que Deus nos ordenou, Ele irá nos capacitar e nos autorizar para toda boa obra. À medida que nos alinhamos com o Deus da palavra e com a palavra de Deus, iremos aproveitar a intimidade, instrução e inspiração que vem do seu trono. O alinhamento espiritual entre você, líder, chefe, família, pai, mãe, marido, filho, existe um alinhamento espiritual. Quando alguém estabelece responsabilidade e autogoverno em sua vida, essa pessoa é capaz de construir um relacionamento saudável e com aqueles em autoridade. Você vai estabelecer: a partir de hoje, eu vou fazer isso. Eu vou mudar isso. Eu quero alcançar aquilo. Então, você estabeleceu na sua vida uma autoridade. Quando eu tinha 14 anos, muitos aqui já conhecem essa história, eu não tinha namorado, porque meu irmão falava assim: namora meu amigo assim. Eu falava: eu não, Deus me livre. O cara bebe cerveja. Aí, então namora aquele fulano. Não, ele vive com cigarro na mão, cheiro de nicotina danado. Então namora fulaninho. Não, fulaninho anda de camisa aberta. Eu não gosto de homem assim. Eu não gosto de rapaz assim. Eu estabeleci quem seria o meu marido. Meu marido seria um homem bom, um homem que amasse a família, que não fumasse, não bebesse. E aí, meu irmão se converte, vai para um retiro espiritual e de lá volta falando: conheci uma pessoa que você vai casar com ele. Eu falei: para com isso, cara. Tem 14 anos, nem 15 eu fiz para namorar, porque na minha época só podia namorar com 15 anos, e olhe lá. E aí eu falei: não, eu não vou namorar ninguém não, vou estudar, tenho uma vida pela frente, ficar com o negócio de namorado me paralisando, não quero. E aquele negócio ficou na minha cabeça: vai no culto, vai nessa igreja, conhece esse rapaz. E eu fui, e eu fiquei apaixonada por ele, porque eu comecei a ver várias coisas na vida dele que era o que eu queria na minha vida. Eu não era evangélica, eu não tinha direção de Deus, mas eu sabia o que eu queria na minha vida. Eu estabeleci na minha vida o que eu queria. Por isso eu estou até hoje casada, bem casada, feliz. E você já teve tumulto na sua vida? Várias vezes. Já teve situação financeira muito difícil, porque isso acaba com o casamento? Várias.
E estamos aqui casados, felizes, porque essas coisas não pertencem a nós. Nós buscamos o reino, nós buscamos coisas do alto. Então, ter ou não ter situação financeira boa é indiferente para nós. Amém. O que nós precisamos é saúde para trabalhar no reino. O que nós precisamos é estrutura familiar para trabalharmos e entrarmos na intimidade do Senhor e refletir a glória de Deus sobre a nossa vida. Isso nós precisamos. Você precisa estabelecer reino na sua vida. Isto é, obedecer à autoridade de Deus e suas palavras. Obedecer, eu quero falar bastante essa frase, obedecer à palavra de Deus e ao Deus da palavra. Deus deu líderes para guiar e proteger sua igreja. E como crentes somos chamados para, em oração, nos alinhar aos nossos líderes. A igreja precisa ser viciada, vou falar esse termo pesado, viciada em orar pela sua liderança. Nós, líderes da igreja, precisamos da sua oração, porque você é tentado, nós somos 100 vezes mais. Alguém te aborrece na igreja, nós nos aborrecemos 100 vezes mais. Mas precisamos passar para você coisas do reino, porque essas coisas são tentações, e nós temos que vencer essas coisas. Então, que vocês comecem a ter esse vício de orar pela liderança. Qualquer hora que se você ora muito na manhã, se você ora à noite, antes de dormir ou durante a madrugada, não esqueça de orar pela sua liderança. Toda a liderança da igreja, por isso que nós apresentamos de vez em quando a liderança aqui da igreja, para você visualizar e não esquecer de nenhum líder da igreja. Amém? Então, estar alinhado com os líderes. Mas, às vezes, existem pessoas assoprando um apito, às vezes dentro da casa do Senhor. Mas nós devemos cantar e clamar pelo sangue de Jesus. Pegue o seu apito, põe no bolso, joga fora e comece a clamar e cantar pelo sangue de Jesus dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, dentro da sua igreja, dentro da sua empresa, e todas as coisas vão fluindo. Estar alinhado com a liderança da igreja não é um processo fácil, não é, tá? Mas é essencial para uma vida saudável também de um cristão. Todos nós precisamos nos alinhar, os nossos corações e vidas com líderes que Deus nos deu para nos guiar e transformar nossa missão pessoal em submissão a Deus e à liderança. Quando eu cheguei na igreja central, eu falo sempre disso, que foi marcado na minha vida muito forte isso. E eu não tenho como não poder citar isso nas minhas pregações, nos meus testemunhos, nas minhas conversas. E quando eu cheguei, a igreja estava totalmente avivada e eu não entendia nada daquilo, porque a igreja nunca ensinou isso para nós, já éramos uma igreja tradicional. E eu comecei a ver gente assim que era estranho na minha época, e era um líder. E eu falei, que é isso, gente? Como é que essa pessoa aí é líder? E Deus começou a falar, e eu levanto as pessoas, eu transformo, eu faço, Ele me deu o coração dele. Então nós temos que entender que um dia pode entrar uma pessoa aqui, uma prostituta, e ela aceitar a Jesus, e ela começar a ler, escutar a palavra e se transformar numa líder dentro da nossa igreja. Eu quero que você já prepare o seu coração para isso. Pode entrar aqui um transexual e também Deus transformar. Igreja, a gente precisa preparar o nosso coração para isso. Um viciado em drogas, um cara completamente louco, um macumbeiro da pesada, um pai de santo, e seja transformado pelo poder, porque o Evangelho é transformador. Eu agradeço a Deus porque Ele me guardou e transformou a minha vida. Hoje eu estou aqui graças a várias pessoas que eram líder na igreja, e eu me submeti àquela liderança. E eles conseguiram me ensinar o que era do reino. E eu louvo a Deus. Eu sempre orei por essas pessoas.
E eu agradeço a Deus porque essas pessoas não se perderam na vida. Meu cunhado foi fiel a Deus até a morte. Foi perseguido pela igreja, foi perseguido por pessoas, mas ele não desistiu. E isso é um exemplo maravilhoso na nossa vida, porque quando você vê um humano, a gente fala fênix, né? Aí no mundo, você sai das cinzas. E é assim que nós temos que fazer, buscar o poder e o espiritual, olhar para o céu, pedir que o céu se mova sobre a terra, sobre aquelas pessoas, sobre a igreja de Jesus, porque a igreja está aqui para aqueles ali de fora. Nós precisamos buscar essas pessoas que, se você andar aqui nessa rua, você vai encontrar família brigando agora, pessoas nas drogas, desestruturar pessoas enfermas, depressivas, e isso aqui tudo na nossa rua. Mas nós estamos aqui numa igreja bonita, num ar refrigerado, buscando a palavra de Deus e um crescimento espiritual, mas o correto, o primitivo seria estarmos ali fora evangelizando. Você precisa construir dentro de você alguém capaz. Volta, estou do lado de cá, desculpa. Isso é uma chave que faz mover o céu, e você, alinhado a isto, terá bênção espiritual e graça sobrenatural na sua vida. Ao contrário, se você não transformar sua vida nisso, você está presente de corpo na igreja, mas fora do reino. Por isso encontramos membros de igreja em rebeldia, em submissão, contra as disciplinas de Deus, do Deus da palavra e da palavra de Deus, impedindo o crescimento da igreja, do reino, e muitas pessoas ao seu redor são verdadeiros apitadores. Estão por aí. Nós só descobrimos às vezes depois. Cuidado com sua vida, cuidado com a sua igreja, cuidado com o reino de Deus. Jesus criou a igreja para ser a comunidade de remidos, para abençoar famílias, comunidades, economia e governo. Precisamos orar pelos nossos governantes também. Já temos feito isso durante as quartas-feiras aqui sempre e nas consagrações. Ele estabeleceu a liderança na igreja para fornecer estrutura que daria suporte e capacitaria os crentes à medida que avançassem juntos na vida. Quando estamos alinhados uns com os outros e com os líderes ordenados por Deus, não esqueça que o seu líder foi escolhido e ele é capacitado por Deus. A graça e a glória irão descansar sobre nós e seremos capazes de cumprir o propósito de Deus em nossas vidas pessoais e juntos como igreja. Essa é a proposta da Igreja Shalom em 2019. Como diz Bill Johnson, o governo de Deus é a família. Você precisa ter uma família estruturada, você precisa construir uma família estruturada. Você precisa construir dentro de você alguém capaz de obedecer à palavra de Deus e ao Deus da palavra. Você precisa criar em você autogoverno guiado pelo Espírito Santo. Vou te dar um conselho. Jogue fora o seu apito. Cante e clame pelo sangue de Jesus, junto com sua família, junto com seus líderes, com a igreja e com o reino de Deus. Amém? Vamos nos levantar e vamos orar. Coloque a mão no seu coração. Pai, nós te agradecemos por tudo que nós escutamos, Senhor. Eu não quero falar mais porque eu não quero que ninguém esqueça sobre o que o reino de Deus é governado por Jesus Cristo, que nós precisamos estar junto com nossa liderança, com a nossa igreja, com o teu reino, para que possamos ser abençoados e crescermos juntos. Então, Senhor, em nome de Jesus, eu te peço que nós possamos somente clamar pelo teu sangue a qualquer instante. Então, Deus, eu te peço que o Senhor passe
sobre a nossa mente o teu sangue nessa hora, sobre os nossos olhos, tudo que vemos, Senhor, passa o teu sangue. Passa o teu sangue sobre os nossos ouvidos, Pai, para que nós possamos, em nome de Jesus, ouvir a tua palavra. E não queremos mais ouvir coisas erradas contra o teu reino, contra a tua liderança, contra a tua igreja, Pai. Perdoa esses nossos pecados, Deus, e faze-nos pessoas novas, Senhor. Nós queremos obedecer. Nós queremos, Senhor, te pedir que queremos nos submeter e respeitar e aprender e sermos unidos e em unidade, amar, discipular e ser discipulado, Senhor. Não queremos destruir a tua obra com a nossa boca, com o nosso olhar, com o nosso ouvido, com a nossa malignidade, Senhor, não queremos. Senhor, em nome de Jesus, queremos ter força para que nada possa impedir o crescer e o trabalhar no teu reino, Pai. Alinha, Senhor, o nosso coração com o teu, alinha o nosso coração com a tua igreja, com os líderes dessa igreja, Pai, para que possamos ter a graça sobrenatural sobre a nossa vida, Deus. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos sair de uma religiosidade, de idolatria por pessoas e viver no poder da espiritualidade, Deus. Entender o reino é entender o nosso destino, Senhor. Ouvir a tua palavra e obedecer, Senhor, isso é o nosso destino, Pai. Nós pedimos a tua direção, o teu poder, a tua presença, a intimidade, o encontro verdadeiro, Pai. Se há alguém aqui fora, Senhor, desse encontro verdadeiro contigo, que o Senhor possa chegar até ele, Espírito Santo, nessa hora. Oh Deus de glória e de poder, oh Ramanaias de Cântaras, Jesus, e tocar nessa pessoa, Pai, para que ela possa viver verdadeiramente o teu reino, da sobrenatural, a glória tua sobre essa vida nessa hora, Pai. Oh Senhor, muito obrigada por tudo que o Senhor falou para nós, por tudo que o teu Espírito nos ensinou, por tudo que o Senhor tem dado a esta igreja, Senhor, e essa direção e esse propósito, Senhor, de vivermos submissos, Senhor, à tua palavra, submissos à tua vontade, Pai. Vem com o teu fogo santo sobre nós agora, Pai, e queima toda a impureza, Senhor, todo o nosso egoísmo, toda a nossa zona de conforto, Pai, todo o nosso pensamento vão, Senhor, que não está na tua palavra. Eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor venha queimar isso sobre a nossa vida. Amém, Senhor. Que nós possamos ser fecundos hoje, de hoje em diante. Que possamos entender profundamente os valores do teu reino e as expressões espirituais saudáveis para a tua igreja. Nós te oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Aleluias. Glórias a Deus. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados e nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de
nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Seja livre na presença do Senhor. Aleluia. Seja livre em nome de Jesus. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Aleluia. Aleluia. Vou mais que a neve, vou mais que a neve. Sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Vou mais que a neve, vou mais que a neve. Sim, neste sangue lavado, mais alto que a neve serei. Aleluia, Jesus. Lava-nos, Senhor, com teu sangue. Lava as nossas impurezas, Pai. Os nossos machucados, sara com teu azeite, Pai. Ô Espírito Santo de Deus, restaura tudo aquilo que precisa em nossas vidas, Pai. Ajuda-nos a estabelecer metas e persegui-las, Pai, com teu apoio, com tua ajuda. Senhor, que o teu azeite nas nossas vidas faça diferença também, para que possamos ser alvos, curados, libertos de todas as mazelas. Que haja paz na terra, paz nos lares, paz nas famílias. Sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Algo mais que a neve. Vamos lá. Alvo mais que a neve. Se alguém tiver sentido vontade de vir ao altar, pode vir. O Senhor vai te lavar, vai te curar, vai te libertar. Creia nisso, irmão. Ah, mas eu já fui tantas vezes. Venha mais, se você deseja. Sangue lavado, mais alto que a neve serei. Eu sou livre. Eu sou livre. Se algo te prende, ainda você sente que você quer ser mais e não consegue, tem algo te prendendo. Então, vem aqui no altar, o Senhor vai fazer algo na sua vida. Nada além do sangue de Jesus. O inimigo sabe onde é o nosso calcanhar de Aquiles, o nosso ponto fraco. Tudo que você precisa é autorizar o Senhor a quebrar as cadeias hoje. Tudo que você precisa é dizer: Senhor, eu quero perseguir esse alvo. Nada além do sangue,
nada além do sangue de Jesus. Senhor Deus, Senhor Deus, Senhor Deus, ouve a oração dos teus servos, Pai. Ouve, Pai. Senhor, nós fazemos metas, estabelecemos objetivos e projetos, mas o inimigo conhece a nossa fraqueza, porque nós murmuramos, dizemos: isso eu não sei, isso eu não posso, isso me cansa, isso me desanima. E o diabo tem enfrentado-nos com essas palavras nossas, soltas no ar. Senhor, eu te peço que hoje o Senhor liberte estas vidas de todo o impedimento, de todas as amarras. Caia por terra agora, Senhor, todo o intento do inimigo em nos parar, em parar os teus servos, para que o corpo funcione. Oh Espírito Santo de Deus, nós não queremos que a tua igreja seja ferida, o teu corpo, por isso nós precisamos de cura interior. Ajuda-nos, Pai, ajuda-nos a entender que nós temos um projeto aqui na terra, estabelecer o teu reino. O Senhor confiou isso aos homens e não aos anjos. Queremos ser, Senhor, assim, sinceros. Ajuda-nos a não esconder de Ti as nossas fraquezas. Ajuda-nos a reconhecer, dizer: eu sou um desses. Eu sou esse que a Bíblia está falando, que essa oração ou que esse cântico está falando. Eu sou esse. Senhor, limpa, Senhor. Restaura as forças daqueles que estão já desanimados, sem forças. Cura, Senhor, aqueles que o inimigo tem insistido em não deixar de perseguir. Caia por terra agora toda espécie de perseguição do inimigo sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, eu profetizo dias melhores nessa área. Senhor, coloque no coração de cada servo teu uma vontade tremenda, uma fome pela palavra, para ler a Bíblia, para orar, ler e orar, orar e ler, ler e orar, orar e ler, até não ter tempo para ver outros programas, até ter tempo, Senhor, não ter tempo para murmurações. Senhor, faça de nós adoradores verdadeiros. Tu já tens feito tantas coisas nas nossas vidas, e nós somos muito ingratos quando nós esquecemos disso. Ajuda-nos, Pai, em nome de Jesus. Pela fé, meu amado e minha amada, você que veio ao altar, não duvide daquilo que você veio buscar e trazer hoje aqui no altar. Não duvide. O Senhor vai mostrar a você que Ele está contigo, em nome de Jesus. Mas faça a tua parte, lute, estabeleça parâmetros e lute. O Espírito Santo vai te honrar. Nesse momento entra a graça. A graça, aquilo que você não pode fazer, essa ferramenta maravilhosa faz por você, em nome de Jesus. Deus abençoe sua vida. Aleluia. Nesse espírito de adoração, nós vamos consagrar ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas. Irmãos, nós estamos com um envelopinho novo já, o do dízimo ainda vai entrar, vai ter que ser feito todos eles com nome de novo, já dentro das nossa nova